Nesse vídeo que começa agora, você vai acompanhar tudo sobre fertilizantes, todas as ações que a Yara Fertilizantes está trazendo de soluções para o agricultor brasileiro. Um show de bola, foi um bate-papos extraordinários que eu quero convocar você para assistir a partir de agora aqui neste vídeo. Eu estou entusiasmado de ver esse trabalho da Yara, porque efetivamente eu acho que eu não tinha a exata dimensão do trabalho que vocês fazem, né? Que vocês, na verdade, não produzem fertilizantes, vocês ajudam o mundo a se alimentar, não é isso? A gente alimenta o mundo e protege o planeta junto com o agricultor, esse é o nosso objetivo, né? Então nós temos sim na nutrição de plantas, né, nosso grande foco, né? E nutrição é muito mais do que vender fertilizante. E nós trouxemos aqui para o stand da Yara uma academia de nutrição de plantas. Pois é, isso que eu quero. Peraí, eu quero que você detalhe bem, muita calma nessa hora aí, porque essa é uma coisa muito inovadora, muito diferente. Né? Não, legal, é bem bacana porque a gente trouxe aqui primeiro, aqui para o Rio Grande do Sul, né? Quais são os tipos de solo, então análise de solo, a gente tem daí um sistema que mostra como fazer a interpretação da análise e depois a gente mostra aqui de uma forma muito simples, né? O que acontece com uma planta quando falta apenas um nutriente, que é a sala de omissão. Então a gente mostra a importância de olhar de forma mais ampla todos os nutrientes e é esse o foco da Yara. Então a gente, com base na análise, faz uma recomendação mais profunda, mais técnica e hoje nós desenvolvemos soluções adequadas para cada cultura, que começa pela adubação de base. Então a gente trouxe aqui para a feira, lançamos ano passado uma linha que é o Yara Basa, Carlão, que ele tem 8 nutrientes dentro do mesmo grão. Então a coisa mais complicada que é como você vai colocar esses nutrientes no solo. Nós colocamos de uma forma complexa no mesmo grão, nossa planta, um produto que fornece 8 nutrientes. Então aquilo que tu vira extração e exportação, a gente já consegue fornecer de uma forma bem equilibrada e uniforme, né? E depois complementa essa nutrição com a nutrição foliar. Então, conforme o ciclo, conforme o ano, você posiciona um outro nutriente que está faltando para que a planta expresse o potencial produtivo, né? Agora é a hora da gente saber, afinal de contas, quais são as soluções que a Yara tem para o agricultor brasileiro, para ele ter sucesso e não passar tanto problema como a gente viu aí. Pergunta sensacional, Carlão. A Yara tem soluções desde a parte digital, onde a gente traz as melhores recomendações para o produtor rural e soluções em fertilizantes desde o estabelecimento da cultura, com um bom fertilizante de base, um bom tratamento de semente para a sua semente e durante toda a cultura até o enchimento de grãos. Na soja, por exemplo, nós conseguimos ter fertilizantes para todos os pontos críticos dela, no manejo de plantas daninhas, no período vegetativo, no florescimento e também no enchimento de grãos. Para qualquer necessidade que o produtor tenha nutricional, a Yara tem a melhor solução. E outra coisa, né? A Yara tem um compromisso, ela só produz fertilizante, né? Com certeza, o nosso foco é o fertilizante e o foco das nossas soluções é o agricultor. Esse é o ponto, né? Então, o ponto é o seguinte, é fazer o agricultor produzir cada vez mais para alimentar o mundo e preservar o meio ambiente, né? Exatamente, falou tudo, Carlão. Essa é a nossa missão. O que o povo lá, que não perde nenhum Fala Carlão, precisa saber em termos de solo? A gente está vendo aqui 4 tipos bastante distintos de solo e eu fico imaginando que para cada um deles a Yara deve ter uma solução diferente, né? Exatamente, Carlão. O que a gente trouxe aqui no nosso stand aqui na Yara? A gente trouxe 4 tipos de solo que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, diferentes, né? E qual que é o grande objetivo? Mostrar para o produtor que ele pode até ter esses solos na mesma propriedade, né? E cada tipo de solo desse vai ter uma necessidade diferente. Eu posso ter mais matéria orgânica no solo, posso reter mais fósforo em outro. E para isso a gente tem que conhecer muito bem a área que a gente está, para que a gente tenha como colocar a solução correta para a necessidade que a gente tem dentro desses solos. Esse é o grande ponto.
agora a gente está aqui mostrando essa barriga aqui com a famosa lei do mínimo. O que isso quer dizer? Que a nossa produtividade ela é limitada pelo nutriente de menor quantidade. Nesse caso aqui está aparecendo o enxofre, né? Mas Entendi. A nossa produtividade sempre vai ser limitada pelo nutriente de menor quantidade. E isso é bem visual porque a gente vê aqui a soja vazando por esse nutriente, né? Esse é o ponto. E daí a gente fez mais aqui dentro do stand da Yara. A gente trouxe esse barril para mostrar ao produtor e aqui dentro, aqui atrás da gente, a gente consegue mostrar de uma forma mais visual ainda como se as plantas estivessem na lavoura. Maravilha, então vamos lá para o Yara Room Experience mostrar isso para vocês bem na prática. Vamos lá. E a gente está aqui agora na terceira etapa, que é o Yara Room Experience. Adorei esse título, inclusive. Ô, Jorge, o que nós estamos vendo aqui nessa sala? Carlão, aqui nessa sala é o seguinte, a gente acabou de ver o barril ali, né, da lei do mínimo, onde a gente é limitado pelo nutriente de menor quantidade. O que a gente quis trazer aqui no Yara Room Experience? A gente quis mostrar ao produtor de uma forma mais visual o que isso realmente faz na planta. Então essa primeira planta aqui que vocês estão vendo, ela é o barril inteiro, o barril completo, uma nutrição bem equilibrada, uma planta de milho com alto potencial que recebeu uma nutrição adequada para ela, que cresceu muito bem, folhas bem verdes e uma raiz bem estabelecida. A coisa mais legal é a gente poder ver da planta para baixo, do solo para baixo. Isso a gente não vê na lavoura. E aqui é bem interessante, a gente consegue ver as raízes. Aqui a gente tem uma raiz bem completa, né? Bem formada, um grande volume de raízes primárias e secundárias, que são muito importantes por causa da absorção pelos nutrientes. E agora a gente vai ver um pouquinho quando falha algum nutriente, quando não se tem algum nutriente, que é o que acontece ali no barril, né? A parte mais baixa que vai limitar ele. Então aqui a gente tem, por exemplo, uma limitação de nitrogênio. E olha o que a falta do nitrogênio faz na planta de milho. O nitrogênio é o nutriente mais demandado pela cultura de milho. Então a gente percebe uma planta bem pequena, com uma clorose, né, amarelando, e uma raiz bem mal desenvolvida. Fósforo também é importante, né? Fósforo é muito importante, a gente já vê pela altura da planta, né? Aqui só não tem fósforo, e olha a diferença do tamanho de uma planta que não tem fósforo para uma planta que tem fósforo aqui. Aqui na sequência a gente tem uma planta sem potássio, com as deficiências bem claras de falta de potássio. Na sequência, uma falta de cálcio. Cálcio é um elemento muito importante para a planta, para a função estrutural, para que ela fique forte, né? Que tenha uma boa massa de raízes. E é sempre importante frisar a questão do enraizamento. Quanto melhor o enraizamento, melhor, e o cálcio é muito importante num bom enraizamento pela planta. O enxofre na sequência, né, muito parecido com uma falta de nitrogênio, porque o enxofre ele está ligado com a fotossíntese da planta, bem como o nitrogênio, e também na participação na formação de aminoácidos, né, proteínas e enzimas. Então a gente percebe uma planta realmente menor, mais amarelada, com um menor número de raízes. Maravilha. E o zinco? O zinco ele é responsável por ser um precursor de auxinas, né, que é um hormônio da planta responsável pelo crescimento. Então a gente vê claramente um menor número de raiz, uma raiz bem curta, uma planta que tem um nanismo, né? Ela não cresceu, uma das menores plantas aqui que a gente consegue perceber. E o zinco ele é um micronutriente muito importante, é um dos mais demandados pela cultura. A gente precisa de 720 gramas de zinco por hectare para produzir 250 sacos por hectare de milho. Show, hein? E o boro? Boro também é muito importante, né? Tem função estrutural na planta, por isso que a gente vê uma planta fraca, sem raízes e bem danificada, mas ele é extremamente importante no florescimento, para que a gente, no milho no caso, a gente tenha uma espiga totalmente cheia, por exemplo. O último é o manganês. Ele tem uma atividade também correlacionada à fotossíntese, por isso que ele está um pouco mais amarelado. Ele é responsável por desdobrar a molécula de água dentro do processo de fotossíntese. Então, a falta de manganês, ela vai causar, consequentemente, uma falha na produtividade, uma menor produtividade da cultura. Queria falar de um pouco de propósito. Eu queria saber o seguinte, a Yara é uma empresa que congregou e associou várias marcas no seu portfólio, várias marcas importantes, marcas sempre presentes na vida do agricultor aqui no Brasil. E eu queria então que você me desse um panorama da Yara hoje no mundo e aqui no Brasil.
Não, perfeito, Carlão. A Yara é uma empresa norueguesa e nós temos na nossa missão alimentar o mundo e proteger o planeta, fazendo essa produção de uma forma responsável. Como é que nós vamos fazer isso? Através de tecnologia, ajudando o agricultor a produzir mais. Nós temos que produzir mais comida no mundo, tem muita gente passando fome no mundo. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos ajudar produzindo cada vez mais. Se nós produzirmos mais, o agricultor vai ganhar mais dinheiro e ao mesmo tempo com mais oferta de comida, vai cair o preço da comida e mais gente vai ter acesso à comida. Para isso, nós, enquanto corporações, temos que investir pesadamente em tecnologia. E você pode ver ao redor aqui dos estandes, todas as nossas soluções tecnológicas é para ajudar o agricultor a produzir mais e de forma responsável. E com isso a gente cumpre a nossa missão. A Yara, que é líder de mercado mundial em nutrição de plantas, também líder aqui no Brasil, nós tivemos várias aquisições das marcas Adubos Trevo, Maná, Serrana, Ouro Verde, AP, marcas que a gente trouxe toda essa bagagem cultural delas para dentro da marca Yara. Por isso que a gente se orgulha muito hoje aqui do nosso barco Viking, que ele realmente é muito bem reconhecido pelos agricultores e porque ele carrega um pouco desse espírito que o agricultor tem de um carinho especial por essas marcas, por essas empresas e que hoje isso vem para a nossa Yara. Você trabalhou aqui 2 anos como presidente aqui e depois o pessoal falou assim, vamos trazer esse menino aqui para a Noruega, você ficou uns 4 anos lá e de repente o Brasil se transformou numa grande potência do agronegócio e o povo lá olhou e falou assim, gente, aquele negócio merece um status diferente. Eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi isso. Bom, o Brasil é que o Brasil tem uma lógica, né, que está arraigada na necessidade básica do ser humano, que é comida, né? Então, se a gente olhar para o mundo vai ter que produzir nos próximos 50 anos mais comida do que a gente produziu nos últimos 10 mil anos acumulados. E aí o Brasil entra nessa equação como celeiro do mundo, porque ninguém tem essa quantidade de terra disponível, o Brasil tem a maior reserva de água doce e tem esse clima tropical abençoado, que nos permite fazer praticamente em todo o país 2 boas safras por ano. Lamentavelmente para o Brasil, mas para a nossa felicidade como uma empresa de nutrição de plantas, os solos do Brasil não são ricos em nutrientes, eles precisam, né, de nutrição, de nutrientes. E aí onde entra a empresa como a Yara, que é líder mundial em nutrição de plantas, e trazendo então, dizendo, é um casamento perfeito, né? O Brasil com todo esse potencial de alimentar o mundo, e nós de alimentar a planta, né? E a gente começou então a olhar muito mais para o Brasil. Então, e aí eu obviamente entrei nessa equação com uma larga experiência, tanto aqui no Brasil e lá na Noruega, né, olhando lá do outro lado do balcão. E a gente diz, bom, nós precisamos participar, né, desse crescimento da agricultura brasileira e nós gostamos muito como empresa de crescer junto, né, de desenvolver junto com o país, não perdendo nunca a base, né? A base nossa é sempre o produtor, a nossa base é sempre produtividade e com sustentabilidade. Né? Cuidar do meio ambiente, tanto que a missão da empresa ela diz alimentar o mundo e proteger o planeta de forma responsável. Isso a gente não negocia. Então é uma missão muito nobre. O Brasil tem, né, essas riquezas naturais, ninguém tira, não dá para levar para a China, para a Índia, para o Estado. Não, isso é daqui, ninguém tira. Então a gente aproveita isso, então vamos produzir comida e ajudar a alimentar esse mundo que tanto precisa. É isso aí, pessoal. No vídeo de hoje vocês acompanharam a importância de fertilizantes para a agricultura e da boa nutrição de plantas. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no nosso canal, aperte o sininho para você receber todas as nossas notificações e deixe o seu comentário aí embaixo que a gente vai ficar muito feliz e o YouTube vai mostrar isso para muito mais pessoas. Um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.